Em um dia comum, um milionário pegou um táxi. Durante a viagem, ele reconhece o anel usado pela taxista. Aquele era um presente dado à sua mulher amada há 29 anos. O magnata fica diante de sua possível filha perdida nesse relato emocionante. Ricardo Mendes consultou mais uma vez seu Rolex enquanto caminhava apressadamente pelo estacionamento da Mendes Incorporações. Aos 52 anos, o empresário havia construído um dos maiores impérios imobiliários do país, mas naquela manhã específica, todo o seu poder parecia insignificante diante de um problema aparentemente banal. Seu Mercedes refusing to start. Isso não pode estar acontecendo, murmurou passando as mãos pelos cabelos grisalhos. A reunião com os investidores chineses começaria em menos de uma hora, e ele precisava atravessar a cidade. Seu assistente já havia partido para preparar a apresentação, e todos os outros executivos estavam a caminho do local. Sem alternativa, Ricardo abriu seu aplicativo de transporte e solicitou uma corrida. Para sua surpresa, um táxi comum aceitou a chamada. Aparentemente, o sistema estava redirecionando chamadas devido à alta demanda. Quando o veículo amarelo parou à sua frente, ele entrou rapidamente, mal olhando para a motorista. Bom dia, senhor. Para o Centro Empresarial Paulista, correto? A voz feminina era jovem e profissional. Isso. E precisamos chegar em 40 minutos, no máximo. Ricardo começou a revisar seus e-mails no celular, tentando aproveitar o tempo. O táxi deslizava habilmente pelo trânsito da manhã e Ricardo gradualmente relaxou, percebendo que a motorista parecia conhecer bem os atalhos da cidade. Foi durante uma parada em um semáforo que um reflexo chamou sua atenção. Um brilho familiar vindo da mão da taxista no volante. Seu coração quase parou. Aquele anel. Impossível não reconhecê-lo. O design era único, uma peça que ele mesmo havia desenhado há quase 3 décadas, quando ainda era um jovem apaixonado com grandes sonhos. Uma safira cercada por pequenos diamantes em um arranjo que lembrava uma flor de lótus. Desculpe, mas esse anel... Ricardo inclinou-se ligeiramente para frente, sua voz traindo sua agitação. Onde você o conseguiu? A motorista, que seu crachá identificava como Helena Santos, olhou brevemente para a joia em sua mão direita. Este foi um presente da minha mãe. Ela me deu quando completei 25 anos. Sua mãe... Ricardo sentiu a garganta secar. Por acaso, qual é o nome dela? Marina. Marina Santos. Helena respondeu, franzindo levemente a testa ao notar a intensidade do interesse de seu passageiro. O mundo pareceu girar ao redor de Ricardo. Marina. O nome que ele havia tentado enterrar no passado durante tanto tempo, junto com todas as memórias de seu primeiro e verdadeiro amor. A mulher que havia desaparecido sem explicações, deixando apenas um bilhete cruel que ele nunca acreditou ter sido realmente escrito por ela. Você tem 28 anos? A pergunta saiu quase como um sussurro. Helena lançou um olhar intrigado pelo retrovisor. 29, na verdade. Por quê? O senhor conheceu minha mãe? Ricardo sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. 29 anos. O anel. Marina. As datas se alinhavam perfeitamente com o período em que eles estiveram juntos, antes que sua família interferisse e Marina desaparecesse misteriosamente de sua vida. Sim, conheci sua mãe há muito tempo. Ele tentou manter a voz firme, mas sua mente estava em turbilhão. Ela nunca mencionou nada sobre seu pai. Helena ajustou o retrovisor, seus olhos encontrando os de Ricardo por um breve momento. Não muito. Apenas que ele foi um amor de juventude e que as circunstâncias os separaram. Por quê? O senhor o conheceu também? Ricardo observou o perfil da jovem mais atentamente. O mesmo formato de rosto de Marina, mas o nariz era idêntico ao seu. E aquela determinação no olhar, a postura. Quantas vezes seus próprios pais não haviam comentado sobre essas mesmas características nele? Helena, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Acho que precisamos conversar. Não apenas sobre sua mãe, mas sobre muito mais. Há uma história que você precisa ouvir. O táxi parou suavemente em frente ao Centro Empresarial Paulista.
Helena desligou o taxímetro e virou-se para encarar seu passageiro, uma expressão de confusão e curiosidade em seu rosto. Naquele momento, Ricardo sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A reunião com os investidores chineses, que minutos antes parecia tão crucial, agora não passava de um detalhe insignificante diante da magnitude desta descoberta. Que história? Helena perguntou, seus olhos fixos nos dele, como se já intuísse que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua vida para sempre. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso de 29 anos de ausência involuntária sobre seus ombros. A verdade estava prestes a vir à tona e não havia como voltar atrás. Ricardo observou o café à sua frente esfriar lentamente, enquanto Helena se acomodava na cadeira oposta. Após cancelar sua reunião pela primeira vez em décadas, ele havia convidado a jovem taxista para conversarem em uma cafeteria discreta próxima ao centro empresarial. Então, Sr. Mendes, que história é essa que o senhor precisa me contar? Helena perguntou, seus dedos inconscientemente girando o anel que havia desencadeado toda aquela situação. Por favor, me chame de Ricardo. Ele respirou fundo, organizando seus pensamentos. Conheci sua mãe em 1995, quando eu ainda estava começando minha empresa. Marina trabalhava como recepcionista em um dos primeiros empreendimentos que construí. Helena inclinou-se ligeiramente para a frente, sua xícara de café esquecida. Minha mãe nunca mencionou que trabalhou para o senhor. Nosso relacionamento foi muito além do profissional, Ricardo continuou, sua voz carregada de emoção contida. Nos apaixonamos. Foi um amor intenso, verdadeiro. Mas minha família, principalmente meu pai, eles tinham outros planos para mim. Que tipos de planos? Helena perguntou, uma ruga de preocupação formando-se em sua testa. Um casamento arranjado com a filha de um importante investidor. A fusão de duas famílias poderosas. Ricardo passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar lembranças dolorosas. Eu me recusei, é claro. Marina era tudo para mim. Até que um dia, ela simplesmente desapareceu. Helena franziu o senho. Minha mãe me contou que teve que partir às pressas de São Paulo. Disse que era muito jovem e as circunstâncias a forçaram a tomar decisões difíceis. Recebi apenas um bilhete. Ricardo tirou sua carteira e de dentro dela, um papel amarelado e dobrado cuidadosamente. Durante todos esses anos, carreguei isso comigo, mesmo sabendo que algo estava errado. Não era o estilo dela, não eram suas palavras. Helena pegou o bilhete com mãos trêmulas e leu em voz alta. Ricardo, não posso continuar com isso. Seus sonhos são grandes demais e eu seria apenas um peso em sua vida. Por favor, não me procure. Marina. Nunca acreditei que ela tinha escrito isso por vontade própria, Ricardo disse, observando atentamente as reações de Helena. E agora, vendo você aqui com esse anel, Helena, preciso te perguntar algo crucial. Qual é sua data de nascimento? 15 de março de 1995, ela respondeu automaticamente, e então seus olhos se arregalaram com a realização. Espere, o senhor e minha mãe, vocês estavam juntos. 9 meses antes, Ricardo completou suavemente. Helena, tenho quase certeza de que sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhava fixamente para o anel em seu dedo, como se ele pudesse fornecer todas as respostas que seu coração agora procurava desesperadamente. Por que minha mãe nunca me contou? Sua voz saiu quase como um sussurro. Acredito que ela foi ameaçada, Ricardo respondeu, sua expressão endurecendo. Meu pai era um homem implacável quando se tratava dos interesses da família. Só agora, depois que ele se foi, começo a descobrir a extensão do que ele era capaz de fazer. Helena levantou os olhos, encontrando-os de Ricardo. A semelhança entre eles, agora que sabiam o que procurar, era inegável. O que o senhor quer de mim agora? Depois de todos esses anos? Não quero nada além da oportunidade de conhecer minha filha, Ricardo respondeu com sinceridade. Se você permitir, é claro. Sei que é muito para processar, e você tem todo o direito de precisar de tempo. Preciso falar com minha mãe, Helena disse, levantando-se abruptamente. Ela tem que me explicar. Tem que me dizer por quê. Compreendo perfeitamente. Ricardo assentiu também se levantando. Mas, Helena, por favor, aceite meu cartão. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui.
Helena pegou o cartão com dedos trêmulos, sua mente um turbilhão de emoções e perguntas não respondidas. Preciso ir. Tenho que trabalhar. Claro, Ricardo respondeu, resistindo ao impulso de abraçá-la. Mas antes de ir, saiba que nunca, em nenhum momento desses 29 anos, se eu soubesse da sua existência, teria escolhido ficar longe. Você é minha filha, Helena. E mesmo que você decida não me querer em sua vida, nada mudará esse fato. Helena assentiu brevemente, incapaz de formular uma resposta. Com passos apressados, deixou a cafeteria, sentindo o peso do cartão em seu bolso como se fosse feito de chumbo. Ricardo a observou partir, seu coração dividido entre a alegria da descoberta e o medo de perdê-la novamente. Enquanto voltava para seu escritório, uma certeza se formava em sua mente. Não importava o que precisasse fazer, descobriria toda a verdade sobre o desaparecimento de Marina e lutaria para recuperar o tempo perdido com sua filha. Mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas de seu próprio passado e os segredos obscuros de sua família. Marina Santos arrumava distraidamente as flores em seu pequeno floricultura quando o sino da porta tilintou. Seu sorriso automático de boas-vindas congelou ao ver Helena parada na entrada, o rosto pálido e as mãos tremendo levemente. Por que você nunca me contou sobre Ricardo Mendes, mãe? As flores que Marina segurava caíram sobre o balcão. O nome que ela havia guardado em seu coração por tantos anos, pronunciado pela filha, soou como um trovão em seus ouvidos. Como você descobriu? Marina perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ele entrou no meu táxi hoje. Helena avançou, seus olhos fixos na mãe. Reconheceu o anel. Este anel, mãe. Ela ergueu a mão, a safira cintilando sob a luz do sol que entrava pela vitrine. O anel que você me disse ter sido um presente de um amor do passado. Por que não me contou que ele era meu pai? Marina precisou se apoiar no balcão. 29 anos de segredos ameaçavam desmoronar em um único dia. Helena, minha filha, é complicado. Então me explique, Helena exigiu, sua voz embargada. Explique por que cresci sem um pai, por que você fugiu, por que mentiu para mim durante todos esses anos. Marina olhou ao redor da loja vazia e foi até a porta, virando a placa para fechado. Esta conversa exigiria privacidade. Venha comigo, ela disse suavemente, guiando Helena para os fundos da loja onde mantinha um pequeno escritório. Sentaram-se nas duas cadeiras gastas, frente a frente, como tantas vezes haviam feito durante conversas importantes ao longo dos anos. Você tem razão, Marina começou, suas mãos entrelaçadas no colo. Ricardo Mendes é seu pai, e ele foi o grande amor da minha vida. Então por que, mãe? Por que abandoná-lo sem explicação? Marina fechou os olhos por um momento, revivendo aquela noite terrível de 29 anos atrás. Augusto Mendes, o pai de Ricardo, me chamou para uma conversa. Disse que tinha provas que poderiam destruir a carreira nascente do filho, documentos que mostrariam irregularidades nos primeiros negócios da empresa. E eram verdadeiros? Helena perguntou, inclinando-se para a frente. Não importava, Marina respondeu, balançando a cabeça. O que importava era que Augusto tinha poder suficiente para fazer qualquer mentira parecer verdade. Ele me mostrou reportagens já preparadas, testemunhas compradas, um dossiê inteiro que destruiria não apenas Ricardo, mas também sua chance de realizar seus sonhos. Então ele te ameaçou? Sim, mas não apenas a mim. Ele descobriu que eu estava grávida, Helena. E deixou claro que se eu não desaparecesse, não apenas Ricardo seria destruído, mas também garantiria que a criança, você, nunca teria paz. Ele tinha conexões em todo lugar, poder que eu mal podia compreender. Helena sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas depois que ele morreu, por que não procurou Ricardo? O medo, filha. Marina estendeu a mão, tocando o rosto de Helena com ternura. O medo se tornou um hábito. E você estava crescendo tão bem, tão forte e independente. Temi que revelar a verdade pudesse machucar você, destruir a vida que construímos. Mas ele parece ser um homem bom, mãe. Hoje, quando conversamos, vi sinceridade em seus olhos. Dor real quando falou sobre você, sobre o passado. Marina sorriu tristemente. Ricardo sempre foi um homem bom.
Foi isso que me fez amá-lo tanto. E foi por isso que não pude deixar que seu próprio pai destruísse seu futuro. Ele quer me conhecer, Helena disse suavemente. Quer fazer parte da minha vida. E o que você quer, minha filha? Helena ficou em silêncio por um momento, pensativa. Quero conhecê-lo também. Quero entender essa parte da minha história que sempre esteve faltando. Mas também quero que você esteja bem com isso, mãe. Marina levantou-se e abraçou a filha, deixando suas próprias lágrimas finalmente caírem. Meu maior arrependimento foi ter permitido que o medo me controlasse por tanto tempo. Se você quer conhecer seu pai, tem minha bênção total. Na verdade, ela hesitou por um momento. Talvez seja a hora de eu também enfrentar meu passado. Você ainda o ama? Helena perguntou suavemente. Marina sorriu através das lágrimas. Alguns amores, filha, são como aquelas flores que parecem morrer no inverno, mas suas raízes permanecem vivas, esperando o momento certo para florescer novamente. Helena abraçou a mãe mais forte, sentindo que estavam no limiar de uma nova fase em suas vidas. O passado, com suas dores e segredos, começava a se desvendar, e o futuro, embora incerto, parecia cheio de possibilidades. Vou ligar para ele, Helena decidiu. Acho que todos nós temos muito o que conversar. Marina assentiu, sentindo um misto de medo e esperança em seu coração. Depois de tanto tempo, os muros que havia construído ao redor de seu coração começavam a desmoronar, e ela não sabia se deveria tentar reconstruí-los ou permitir que caíssem de vez. O restaurante escolhido para o encontro era discreto e elegante, localizado no último andar de um edifício histórico no centro de São Paulo. Ricardo chegou primeiro, escolhendo uma mesa afastada, que oferecia privacidade sem sacrificar a vista impressionante do pôr do sol sobre a cidade. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a toalha branca enquanto esperava. Helena havia ligado no dia anterior, propondo um jantar para conversarem. Ela, Ricardo e Marina. A simples menção do nome de Marina fez seu coração acelerar, como se ainda fosse aquele jovem empresário de 3 décadas atrás. Às 19h em ponto, o maître conduziu 2 mulheres até a mesa. Ricardo levantou-se imediatamente, seu olhar primeiro encontrando Helena, que ofereceu um sorriso hesitante, e então Marina. O tempo havia sido gentil com ela. Os cabelos escuros agora tinham alguns fios prateados, mas seus olhos mantinham aquele brilho intenso que o havia cativado tantos anos atrás. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e Ricardo notou que suas mãos estavam levemente trêmulas. Boa noite, ele conseguiu dizer, sua voz mais rouca que o normal. Boa noite, Ricardo. Marina respondeu suavemente, pronunciando seu nome pela primeira vez em 29 anos. Helena observava a interação de seus pais com fascínio, notando como ambos pareciam simultaneamente mais jovens e mais vulneráveis na presença um do outro. Sentaram-se e um silêncio denso pairou sobre a mesa até que o sommelier apareceu para oferecer o cardápio de vinhos. Ricardo pediu uma garrafa de vinho tinto, lembrando-se que era a preferência de Marina. Algumas memórias nunca desapareciam. Então, Helena começou quebrando o gelo. Acho que temos muito o que conversar. Sim, Ricardo concordou, seu olhar alternando entre mãe e filha. Primeiro quero que saibam que descobri algumas coisas sobre o passado, sobre o que meu pai fez. Marina empalideceu ligeiramente. Ricardo, eu... Não, Marina. Ele a interrompeu gentilmente. Por favor, me deixe continuar. Encontrei os documentos no cofre dele depois que ele partiu. O dossiê falso que ele preparou, as ameaças, tudo. Ele manteve registros detalhados de como planejou nos separar. Ele era muito metódico, Marina comentou com amargura. Sim, era. Ricardo respirou fundo. Marina, se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia de que você estava grávida, você teria enfrentado seu pai, ela completou. E ele teria destruído você, Ricardo. Seu sonho, sua empresa nascente, tudo pelo qual você tinha trabalhado tanto. Nada disso valia o preço de perder vocês duas, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Construí um império, é verdade, mas durante todos esses anos, sempre senti que algo estava faltando. Agora sei exatamente o que era.
Helena observava a troca entre seus pais, começando a entender a profundidade do amor que haviam compartilhado e a magnitude do sacrifício de sua mãe. O que aconteceu no passado não pode ser mudado, Helena interviu, colocando uma mão sobre a de sua mãe e estendendo a outra para Ricardo. Mas podemos escolher como seguir daqui para frente. Ricardo aceitou a mão oferecida, sentindo uma emoção avassaladora ao primeiro contato físico com sua filha. Marina, após um momento de hesitação, completou o círculo, colocando sua mão sobre a de Ricardo. "Quero conhecer minha filha", Ricardo disse, sua voz embargada. "Quero saber tudo sobre você, Helena. Cada momento que perdi, cada conquista, cada sonho. E eu quero conhecer meu pai", Helena respondeu com um sorriso. "Quero entender de onde vem essa parte de mim que sempre pareceu um mistério." Marina observava a interação entre pai e filha com lágrimas nos olhos. "Vocês são tão parecidos", ela comentou. "Mesmo jeito de franzir a testa quando estão pensando, mesmo brilho determinado no olhar." O vinho chegou e Ricardo serviu as taças com cuidado. Erguendo a sua, propôs: "Há novos começos?" "Há novos começos", Helena e Marina responderam em uníssono. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Helena falou sobre sua formação em administração, como havia escolhido ser taxista temporariamente, enquanto desenvolvia seu próprio projeto de consultoria em mobilidade urbana. Ricardo ouvia com orgulho evidente, reconhecendo em cada palavra da filha o mesmo espírito empreendedor que o havia impulsionado em sua juventude. Marina, aos poucos, começou a relaxar, compartilhando histórias da infância de Helena, momentos preciosos que Ricardo havia perdido, mas que agora podia ao menos visualizar através das palavras dela. Quando a sobremesa chegou, já era como se uma pequena ponte tivesse sido construída sobre o abismo de 29 anos que os separava. Não era uma ponte completa. Ainda havia muito terreno a ser coberto, muitas conversas a serem tidas, muitas emoções a serem processadas. Mas era um começo. "Tenho uma proposta", Ricardo disse, enquanto saboreavam o café. "Helena, você mencionou seu projeto de consultoria. Gostaria de ouvir mais sobre ele. Talvez eu possa ajudar?" Helena trocou um olhar com sua mãe, que assentiu encorajadoramente. "Eu adoraria compartilhar minhas ideias com você, pai." Era a primeira vez que ela o chamava assim, e Ricardo sentiu seu coração falhar uma batida. Marina apertou discretamente sua mão sob a mesa, um gesto instintivo de conforto que trouxe à tona milhares de memórias. A noite estava chegando ao fim, mas todos sentiam que era apenas o começo de uma nova história. Uma história que desta vez eles escreveriam juntos, sem medo e sem segredos. 2 semanas após o jantar, Helena subia pelo elevador espelhado do edifício sede da Mendes Incorporações. Seu reflexo mostrava uma jovem executiva, confiante em um terno azul marinho, uma mudança significativa da motorista de táxi que Ricardo havia conhecido. As portas se abriram diretamente no escritório da presidência, onde Carmen, a secretária executiva de Ricardo há mais de 2 décadas, a aguardava com um sorriso caloroso. "Bom dia, senhorita Helena. Seu pai está esperando." A palavra pai ainda causava uma sensação estranha, mas não desagradável. Helena entrou no amplo escritório, onde Ricardo estava debruçado sobre alguns documentos. "Bom dia", ela disse, e ele imediatamente levantou os olhos, seu rosto se iluminando. "Helena, entre, por favor." Ricardo gesticulou para que ela se sentasse. "Revisei seu projeto de consultoria em mobilidade urbana. É impressionante." "Verdade?" Helena sentou-se, colocando sua pasta sobre a mesa de vidro. "Absolutamente. Sua proposta de integrar tecnologia com planejamento urbano sustentável é exatamente o que o mercado precisa." Ele pegou um arquivo em sua mesa. "Na verdade, temos um projeto perfeito para implementar suas ideias." Ricardo abriu uma pasta revelando plantas e documentos de um novo empreendimento. "Este é o Complexo Jardins Verticais. Será nosso primeiro projeto totalmente sustentável, com área comercial e residencial integradas. Precisamos de alguém para liderar o planejamento de mobilidade." Helena examinou os documentos com interesse crescente. Isso é incrível. Mas, pai, não quero que pense que vim atrás de você por interesse ou... Helena,
Ricardo a interrompeu gentilmente. Se há algo que aprendi analisando seu projeto, é que você é extremamente competente. Não estou oferecendo isso porque você é minha filha, mas porque você é a pessoa certa para o trabalho. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e uma mulher elegante entrou sem bater. Ricardo, precisamos discutir sobre o jantar de... Ela parou ao ver Helena. Beatriz? Ricardo se levantou. Esta é Helena Santos, a consultora que mencionei para o projeto Jardins Verticais. Ele fez uma pausa significativa. E minha filha. Beatriz Mendes, esposa de Ricardo há 20 anos, ficou imóvel por um momento. Sua filha? Sim, Ricardo respondeu firmemente. É uma longa história, mas Helena é minha filha de um relacionamento anterior ao nosso casamento. Acabei de descobrir sobre ela recentemente. O silêncio que se seguiu foi tenso. Beatriz examinou Helena dos pés à cabeça, seu rosto uma máscara de compostura social. Bem, isso é inesperado. Bem-vinda à família, suponho. Obrigada. Helena respondeu educadamente, mantendo-se profissional apesar do desconforto evidente. Querida, Ricardo interviu, por que não janta conosco esta noite? Assim podemos nos conhecer melhor. Na verdade, Beatriz respondeu friamente, tenho compromissos para hoje à noite. Com licença. Após sua saída, Helena soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Acho que ela não ficou muito feliz com a notícia. Dê tempo a ela, Ricardo suspirou. Beatriz sempre foi tradicional, mas ela vai se acostumar com a ideia. E quanto a vocês? Como está seu casamento? Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos. Beatriz e eu temos um casamento de conveniência, basicamente. Nos respeitamos, mas... Ele hesitou. Depois de sua mãe, nunca mais consegui amar verdadeiramente alguém. Helena absorveu essa informação em silêncio. Era estranho ver seu pai recém-descoberto tão vulnerável. Falando em minha mãe, ela mudou de assunto. Ela perguntou se você gostaria de tomar um café com ela amanhã. Ricardo tentou sem sucesso disfarçar como seu rosto se iluminou com a menção de Marina. Claro, eu adoraria. Vocês dois não são nada sutis, sabem? Helena sorriu. Ainda há algo ali, não há? Helena... Ricardo começou, mas ela o interrompeu. Está tudo bem, pai. Só sejam honestos um com o outro desta vez, ok? Ricardo assentiu, emocionado com a compreensão de sua filha. Agora, voltando ao projeto, eles passaram as próximas horas discutindo detalhes técnicos, descobrindo que compartilhavam não apenas características físicas, mas também uma mesma visão de negócios e paixão por inovação. Quando Helena finalmente se despediu, já era noite. No elevador, refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 2 semanas. Tinha um pai agora, um que claramente ainda amava sua mãe, uma madrasta que precisaria de tempo para aceitar a situação, e um projeto profissional que poderia mudar sua carreira. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua mãe perguntando como tinha sido a reunião. Helena sorriu, pensando em como o destino às vezes tinha formas curiosas de consertar seus próprios erros. Ao sair do prédio, ela olhou para cima, para a janela iluminada do escritório de seu pai. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente completa, como se uma peça que faltava em seu quebra-cabeça pessoal finalmente tivesse encontrado seu lugar. O café escolhido por Marina era pequeno e acolhedor, bem diferente dos ambientes corporativos que Ricardo frequentava habitualmente. Quando ele chegou, ela já estava lá, suas mãos envolvendo uma xícara de chá de camomila. Seu favorito, ele lembrou com um sorriso nostálgico. Você ainda toma chá de camomila quando está nervosa, ele comentou sentando-se. Marina sorriu timidamente. Algumas coisas nunca mudam, e outras mudam completamente, Ricardo respondeu pensativo. Nossa filha, por exemplo. Ela é incrível, Marina. Você fez um trabalho extraordinário. Obrigada, Marina corou levemente. Mas ela tem muito de você também. A determinação, a visão empresarial. Marina, Ricardo interrompeu suavemente. Precisamos falar sobre nós. Ela assentiu, colocando a xícara sobre a mesa. Sim, precisamos. Descobri tudo sobre meu pai. Os documentos, as ameaças, o dossiê falso.
Por que você não veio até mim? Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Seu pai me mostrou provas, Ricardo. Documentos que poderiam destruir você. E então? Ela hesitou. Ele me mostrou fotos suas com Beatriz em eventos sociais. Falou sobre os planos da família para vocês dois. Beatriz? Ricardo franziu a testa. Mas eu só a conheci meses depois que você partiu. Não segundo seu pai. Ele tinha fotos, Ricardo. Você dois juntos em eventos, sorridentes. Fotos manipuladas. Ricardo percebeu, sua expressão endurecendo. Ele planejou tudo, Marina. Até mesmo o meu casamento com Beatriz foi orquestrado por ele. Marina absorveu a informação em silêncio, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Todos esses anos, eu nunca deixei de te amar, Ricardo confessou suavemente. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo casado com Beatriz, você sempre foi... A confissão foi interrompida pela chegada abrupta de Beatriz, que surgiu ao lado da mesa como se materializada do ar. Então é isso? Ela disse, sua voz controlada, mas cortante. Mal descobre sua filha bastarda e já está correndo de volta para sua antiga amante. Beatriz! Ricardo levantou-se chocado. Como você... Como eu soube? Mandei te seguir, é claro. Depois da surpresinha da sua filha ilegítima, achei prudente saber que outros segredos você estava escondendo. Marina também se levantou, sua postura digna, apesar da situação constrangedora. Senhora Mendes, não é o que está pensando. Não? Beatriz riu sem humor. Então me explique o que é. Explique por que meu marido está aqui, com você, depois de cancelar nossa reunião com os investidores. Chega, Beatriz. Ricardo interveio firmemente. Este não é lugar para isso. Vamos conversar em casa. Casa? Beatriz zombou. Que casa, Ricardo? Aquela que construímos sobre mentiras? Ou talvez você prefira construir uma nova com sua família secreta? Outras pessoas no café começavam a observar a cena, discretamente. Marina pegou sua bolsa, preparando-se para sair, mas Ricardo segurou seu braço gentilmente. Não, Marina. Você não precisa ir. Beatriz, por favor, sente-se. Se quer ter essa conversa, vamos tê-la civilizadamente. Para surpresa de todos, Beatriz sentou-se, embora sua postura continuasse rígida. Ricardo fez um sinal para o garçom, pedindo água. Nosso casamento nunca foi por amor, Beatriz. Ele começou calmamente. Ambos sabemos disso. Foi um arranjo comercial orquestrado por nossos pais. Mas eu aprendi a te amar, Ricardo. Beatriz respondeu, sua voz traindo vulnerabilidade pela primeira vez. E eu aprendi a te respeitar e a te admirar. Ele respondeu gentilmente. Mas amor, amor verdadeiro, isso eu só senti uma vez na vida. Marina observava a interação em silêncio, seu coração batendo acelerado. Beatriz voltou seu olhar para ela, estudando-a com novos olhos. Foi por isso que ele nunca me amou verdadeiramente. Beatriz murmurou, mais para si mesma que para os outros. Porque você sempre esteve lá, como um fantasma entre nós. Sinto muito, Marina disse sinceramente. Nunca quis causar dor a ninguém. Não. Beatriz suspirou, parecendo repentinamente cansada. Suponho que não. Meu sogro, ele era muito bom em causar dor às pessoas, não era? O silêncio que se seguiu foi pesado de compreensão compartilhada. 3 vidas manipuladas por um homem que havia partido, deixando para trás um emaranhado de mentiras e corações partidos. O que acontece agora? Beatriz perguntou finalmente. Agora, Ricardo respondeu, somos honestos uns com os outros. Pela primeira vez em nossas vidas, escolhemos nossos próprios caminhos. Marina pegou sua xícara de chá, agora fria, apenas para ter algo para fazer com as mãos. Beatriz olhou pela janela do café, observando a cidade que continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava ali dentro. Vou precisar de tempo, Beatriz disse por fim, levantando-se. Tempo e um bom advogado, suponho. Ela saiu do café com a mesma dignidade com que entrara, deixando Ricardo e Marina sozinhos novamente, mas agora em um mundo completamente diferente do que era há apenas meia hora. Sinto muito por isso, Ricardo disse suavemente. Não sinta, Marina respondeu. Talvez fosse necessário. Para todos nós. Eles se olharam e naquele momento, todas as barreiras construídas ao longo de 29 anos
começaram a desmoronar. O escritório de Helena no projeto Jardins Verticais tinha vista para o canteiro de obras que começava a tomar forma. 3 meses haviam se passado desde o confronto no café e muita coisa havia mudado. Ela estava concentrada em uma planilha quando batidas suaves na porta a interromperam. Era Marina carregando uma pequena cesta. Pensei em trazer um almoço para minha filha executiva, sorriu sua mãe, entrando na sala. Helena sorriu de volta, afastando-se do computador. Você quer dizer para sua filha que ainda não almoçou às 3 da tarde? Exatamente. Marina começou a tirar potes da cesta. Igualzinha ao pai, esquecendo de comer quando está focada no trabalho. A menção a Ricardo fez Helena erguer uma sobrancelha curiosa. Por falar nele, como estão as coisas entre vocês dois? Marina corou levemente enquanto arrumava o almoço sobre a mesa de reuniões. Estamos nos redescobrindo, Com calma. Mãe, Helena disse pegando um guardanapo. Já faz 2 meses que o divórcio dele foi finalizado e eu vejo como vocês se olham quando acham que ninguém está prestando atenção. Helena, Marina protestou, mas seu sorriso atraía. Só estou dizendo que não precisam pisar em ovos por minha causa. Nunca vi você tão feliz quanto nas últimas semanas. Marina sentou-se, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Não é só por você, filha. Ricardo e eu carregamos muitas cicatrizes. Precisamos ter certeza de que estamos prontos para tentar novamente. E estão? Antes que Marina pudesse responder, outra batida na porta interrompeu a conversa. Era Ricardo parecendo levemente surpreso ao ver Marina ali. Desculpem, não sabia que estavam almoçando. Entre, pai. Helena insistiu. Tem comida suficiente para 3. Ricardo hesitou por um momento antes de aceitar o convite. Sentou-se ao lado de Marina e Helena não pôde deixar de notar como eles gravitavam naturalmente um em direção ao outro. Como está o projeto? Ele perguntou, aceitando um prato que Marina lhe oferecia. Incrível, Helena respondeu animadamente. As simulações de tráfego mostram que o sistema de mobilidade integrada vai reduzir o congestionamento na região em até 40%. E o jardim vertical? Marina perguntou. Ainda vão usar aquelas flores que sugeri? Sim, a equipe de paisagismo adorou suas sugestões. Na verdade, Helena hesitou. Estávamos pensando em contratar sua floricultura como consultora permanente do projeto. Marina quase derrubou seu garfo. O quê? Foi ideia minha, Ricardo admitiu. Seu conhecimento sobre plantas e sua visão estética seriam muito valiosos para o projeto. Mas minha loja... Você poderia manter a floricultura e trabalhar como consultora algumas horas por semana, Helena sugeriu. Seria uma parceria, não um emprego formal. Marina olhou entre pai e filha, percebendo a sintonia entre eles. Vocês dois planejaram isso juntos, não foi? Culpados. Eles responderam em uníssono, rindo em seguida da coincidência. O almoço continuou em um clima leve e familiar, como se aquela fosse uma cena comum em suas vidas, e não algo que começaram a construir apenas alguns meses atrás. Antes que eu me esqueça, Ricardo comentou enquanto ajudava a guardar as sobras, recebi notícias sobre Beatriz. Helena e Marina ficaram tensas, mas Ricardo sorriu tranquilizador. Ela aceitou aquela proposta para dirigir a filial da empresa em Londres, parte mês que vem. Isso é bom? Helena perguntou hesitante. É o melhor para todos, Ricardo respondeu. Ela merece um recomeço, longe de todas essas lembranças. Marina tocou suavemente o braço de Ricardo. Você está bem com isso? Estou, ele respondeu, cobrindo a mão dela com a sua. Na verdade, nunca estive tão bem em toda a minha vida. Helena observou a troca de olhares entre seus pais e sorriu discretamente. Era como assistir a um quebra-cabeça se completando lentamente, peça por peça. Bem, ela disse levantando-se. Preciso voltar ao trabalho. Tenho uma reunião com a equipe de sustentabilidade em 15 minutos. Claro, Marina começou a recolher a cesta, mas Ricardo a deteve. Na verdade, você teria um momento? Gostaria de te mostrar algo. Helena pegou sua pasta e caminhou até a porta. Divirtam-se vocês dois. E pai? Sim? Não esqueça que temos jantar em família no domingo. Quando Helena saiu, Ricardo e Marina se viram sozinhos no escritório, o silêncio entre eles carregado de possibilidades. Então, Marina disse suavemente,
O que você quer me mostrar? Ricardo sorriu, estendendo sua mão para ela. Vem comigo. Tem um lugar especial no projeto que acho que você vai gostar de ver. Marina aceitou sua mão e juntos saíram do escritório, prontos para explorar não apenas o novo projeto, mas também os novos caminhos que se abriam à sua frente. O sol da tarde banhava o terraço do complexo Jardins Verticais, onde Ricardo guiava Marina através de uma estrutura ainda em construção. Plantas em diferentes estágios de crescimento já começavam a cobrir algumas paredes, dando uma prévia do que seria o maior jardim vertical da América Latina. Aqui, Ricardo disse, parando em um ponto específico do terraço. É onde planejamos o jardim principal. Mas algo estava faltando no projeto, e só agora sei exatamente o que é. Marina olhou ao redor, seus olhos profissionais já avaliando o potencial do espaço. O que estava faltando? Você, ele respondeu simplesmente. Sua visão, seu toque. Marina, lembra daquele pequeno jardim que você criou no nosso primeiro apartamento? O jardim suspenso na varanda? Marina sorriu com a lembrança. Com as orquídeas e samambaias. E aquela trepadeira com flores azuis que você adorava, como se chamava mesmo? Thunbergia grandiflora, ela respondeu automaticamente. Ainda cultivo algumas no fundo da floricultura. Ricardo se aproximou dela, seus olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e esperança. Quero recriar aquele jardim aqui, Marina. Não apenas como parte do projeto, mas como um símbolo. Um símbolo de recomeço, de segundas chances. Ele pegou suas mãos entre as suas. Marina, esses últimos meses me fizeram perceber que algumas coisas são destinadas a florescer novamente. Não importa quanto tempo passe. Marina sentiu seu coração acelerar. Ricardo, não estou pedindo nada além do que você estiver pronta para dar, ele continuou. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você nunca mudaram. 29 anos não foram suficientes para apagar o que sinto. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Também nunca deixei de te amar, ela confessou. Mas tenho tanto medo de nos machucarmos novamente, de machucar Helena. Helena? Ricardo sorriu suavemente. Nossa filha é mais sábia que nós dois juntos. Ela vê o que tentamos esconder até de nós mesmos. Marina riu através das lágrimas. Ela puxou isso de quem, você acha? De você, com certeza. Toda essa sensibilidade e intuição. Ricardo secou gentilmente uma lágrima do rosto dela. Marina, aceita criar este jardim comigo? Não apenas o físico, mas tudo o que ele representa. Em resposta, Marina se aproximou e, pela primeira vez em quase 3 décadas, seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessas de um futuro que finalmente parecia possível. O momento foi interrompido pelo som de passos. Eles se separaram para ver Helena parada na entrada do terraço, um sorriso radiante no rosto. Desculpem, ela disse, sem parecer nem um pouco arrependida. Só vim avisar que a equipe de paisagismo está esperando para a reunião. Claro, Marina respondeu, tentando recompor sua compostura profissional, embora suas bochechas ainda estivessem coradas. Não precisam disfarçar por minha causa. Helena riu. Na verdade, já estava na hora de vocês dois perceberem o óbvio. Ricardo abraçou Marina pelos ombros, sorrindo para a filha. Quando foi que você ficou tão esperta? Sempre fui, Helena piscou. Só demorou um pouco para vocês dois me encontrarem e descobrirem. Os 3 riram juntos, e naquele momento, sob o céu de São Paulo e cercados por plantas que começavam a florescer, eram finalmente uma família completa. Então, Helena continuou, sobre aquela reunião. Vamos lá, Marina disse, entrelaçando seus dedos com os de Ricardo. Temos um jardim para planejar. Enquanto desciam para a sala de reuniões, Helena observava seus pais com satisfação. O projeto Jardins Verticais estava se tornando muito mais que um empreendimento imobiliário. Era o cenário perfeito para o renascimento de um amor que o tempo não conseguiu apagar. E ali, entre plantas que cresciam em direção ao céu e corações que finalmente encontravam seu lugar, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de amor, perdão e segundas chances, provando que alguns sentimentos, como certas flores, precisam apenas da estação certa para florescer novamente.
Os meses seguintes testemunharam uma transformação não apenas no complexo Jardins Verticais, mas também na vida de Ricardo, Marina e Helena. O projeto avançava a passos largos, com a visão inovadora de Helena para a mobilidade urbana, se integrando perfeitamente com o toque especial de Marina nos Jardins Verticais. Numa tarde de sábado, 6 meses após o reencontro no terraço, a família se reuniu para um piquenique improvisado em uma área recém-concluída do complexo. O espaço, um misto de praça e jardim suspenso, era um testemunho vivo da união de suas habilidades e visões. Ainda não acredito que conseguimos terminar esta sessão antes do prazo, Helena comentou, mordiscando uma uva. Ricardo sorriu orgulhoso. É o que acontece quando se tem a equipe perfeita. Marina, que estava arrumando algumas flores em um vaso próximo, se juntou a eles na toalha estendida sobre a grama. Falando em equipe perfeita, tenho uma novidade para vocês dois. Helena e Ricardo trocaram olhares curiosos. Lembram daquela ideia de expandir a floricultura? Marina continuou. Bem, decidi dar o próximo passo. Vou abrir uma escola de jardinagem e paisagismo sustentável. Mãe, isso é incrível! Helena exclamou, abraçando-a. Ricardo pegou a mão de Marina, seus olhos brilhando de admiração. Sempre soube que você tinha potencial para algo grandioso. Estou tão orgulhoso. Na verdade, Marina hesitou por um momento. Gostaria de saber se posso contar com a ajuda de vocês dois. Claro, Helena respondeu prontamente. O que precisar. Bem, Helena, pensei que você poderia dar algumas aulas sobre como integrar espaços verdes em projetos de mobilidade urbana. Marina então se virou para Ricardo. É você, amor, talvez pudesse falar sobre a importância dos espaços verdes na valorização imobiliária e no bem-estar dos moradores. Ricardo sorriu, inclinando-se para beijar suavemente Marina. Seria uma honra. Helena observou seus pais com um misto de alegria e uma pontada de algo que não conseguia definir exatamente. Felicidade, certamente, mas também uma sensação agridoce de que algo estava mudando. Como se lendo seus pensamentos, Ricardo se voltou para ela. E você, filha? Alguma novidade que queira compartilhar? Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. Na verdade, sim. Recebi um convite para apresentar nosso projeto de mobilidade em uma conferência internacional em Amsterdã. Isso é maravilhoso, Marina exclamou. Tem mais, Helena continuou. Eles estão interessados em implementar um projeto piloto baseado no nosso modelo. Se der certo, pode se tornar um caso de estudo global. Ricardo assentiu, pensativo. Isso significaria que eu precisaria me mudar para Amsterdã por pelo menos 1 ano, Helena completou. É uma oportunidade incrível, mas você está preocupada em nos deixar agora que finalmente estamos juntos como uma família. Marina concluiu suavemente. Helena assentiu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Passei tanto tempo sonhando em ter uma família completa, e agora que tenho... Ricardo se aproximou, abraçando-a. Helena, ouve bem o que vou te dizer. Você é nossa filha, e nada vai mudar isso, nem o tempo, nem a distância. Seu pai está certo, Marina acrescentou, juntando-se ao abraço. Além disso, com a tecnologia de hoje, estaremos sempre conectados. E pense só nas histórias que terá para contar quando voltar. Helena riu entre as lágrimas. Vocês têm certeza? Não acham que estou abandonando vocês? Abandonando? Ricardo fingiu indignação. Filha, você está realizando exatamente o que sonhamos para você. Estamos explodindo de orgulho. Além disso, Marina acrescentou com um sorriso maroto, isso nos dá uma excelente desculpa para visitar Amsterdã regularmente. Já imaginou seu pai pedalando pelas ciclovias holandesas? A imagem mental fez os 3 caírem na gargalhada, dissipando a tensão do momento. Enquanto riam e faziam planos para o futuro, o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre os jardins verticais que os cercavam. Era uma cena que simbolizava perfeitamente o momento de suas vidas: crescimento, florescimento e a promessa de novos horizontes. Ali, rodeados por plantas que eles ajudaram a florescer e por um amor que finalmente encontrou terreno fértil para crescer, Ricardo, Marina e Helena sabiam que, não importava onde a vida os levasse, suas raízes estavam firmemente entrelaçadas.
E assim como as plantas que os cercavam, eles continuariam a crescer, adaptando-se e florescendo, sempre conectados, sempre uma família. O aeroporto internacional de Guarulhos estava movimentado naquela manhã de domingo. Helena, com suas malas já despachadas, aguardava na área de embarque internacional, cercada por sua família. Ricardo e Marina estavam ali, é claro. Mas também vieram seus avós maternos, alguns primos e até mesmo Carmen, a secretária de Ricardo, que havia se tornado uma espécie de tia postiça para Helena nos últimos meses. Lembre-se de usar aquele casaco grosso que te dei assim que chegar, Marina recomendava pela 10ª vez. O outono em Amsterdã pode ser traiçoeiro. Helena sorriu, abraçando a mãe. Prometo, mãe. E prometo ligar assim que pousar. Ricardo observava a cena com um misto de orgulho e melancolia. Sua filha, que ele conhecera há tão pouco tempo, já estava alçando voos tão altos. Ele se aproximou, colocando uma mão no ombro de Helena. Tenho algo para você, ele disse, entregando-lhe um pequeno embrulho. Helena abriu cuidadosamente, revelando uma bússola antiga, belamente trabalhada em bronze. Era do meu avô, Ricardo explicou. Ele me deu quando fiz minha primeira viagem de negócios internacional. Disse que não importava o quão longe eu fosse, isso sempre me ajudaria a encontrar o caminho de volta para casa. Helena abraçou o pai emocionada. Obrigada, pai. Vou levar sempre comigo. O anúncio do embarque para o voo de Helena soou pelos alto-falantes, sinalizando que era a hora das despedidas finais. Ligue sempre que puder, Marina pediu, abraçando a filha mais uma vez. E não se esqueça de que temos aquela videoconferência agendada para apresentar o projeto à equipe holandesa na próxima semana, Ricardo lembrou, tentando manter um tom profissional para disfarçar a emoção. Helena sorriu para ambos. Eu amo vocês. Obrigada por tudo. Com um último aceno, ela passou pelo portão de embarque, logo desaparecendo entre a multidão de passageiros. Marina encostou a cabeça no ombro de Ricardo, deixando algumas lágrimas escaparem. Ela vai ficar bem, não é? Vai, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Ela é forte, inteligente e determinada, igualzinha à mãe. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, observando o movimento do aeroporto, até que Ricardo gentilmente guiou Marina em direção à saída. Vamos. Temos muito trabalho esperando por nós. Nas semanas que se seguiram, Ricardo e Marina mergulharam de cabeça em seus projetos. O complexo Jardins Verticais estava em sua fase final, e a Escola de Paisagismo de Marina estava prestes a inaugurar sua primeira turma. Uma noite, enquanto trabalhavam lado a lado no escritório improvisado que haviam montado em casa, o tablet de Ricardo acendeu com uma notificação de videochamada. Helena! Eles exclamaram em uníssono ao atender. O rosto sorridente de sua filha preencheu a tela. Atrás dela podiam ver um típico apartamento holandês, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do entardecer de Amsterdã. Oi, pai. Oi, mãe, como estão as coisas por aí? Estamos bem, querida, Marina respondeu. E você? Como foi a apresentação do projeto? O sorriso de Helena se alargou. Foi incrível. Eles adoraram a proposta de integração entre os espaços verdes e o sistema de transporte. Já estamos começando a planejar a implementação em um bairro piloto. Isso é maravilhoso, filha, Ricardo disse, seu peito inflando de orgulho. Sabia que você os impressionaria. Na verdade, Helena continuou, eles ficaram tão impressionados que querem expandir o projeto. Estão falando em criar um programa de intercâmbio entre São Paulo e Amsterdã para troca de conhecimentos em urbanismo sustentável. Marina e Ricardo trocaram olhares surpresos. Isso é uma oportunidade incrível, Marina comentou. É mesmo? Helena concordou. E, eles gostariam que vocês dois fizessem parte disso. Nós? Ricardo perguntou intrigado. Sim. Pai, eles estão interessados na sua experiência em integrar projetos sustentáveis em grandes empreendimentos. E mãe, sua expertise em jardins verticais e educação ambiental seria fundamental. Marina e Ricardo ficaram em silêncio por um momento, processando a informação. Isso significaria, Marina começou, viagens frequentes entre São Paulo e Amsterdã, sim, Helena completou. Talvez até uma estadia mais longa aqui, se vocês quiserem. O que acham?
Ricardo pegou a mão de Marina, seus olhos brilhando com a possibilidade. O que você acha, amor? Pronta para uma nova aventura? Marina sorriu, apertando a mão dele. Com você e nossa filha? Sempre. Helena observava a interação de seus pais pela tela, sentindo uma onda de felicidade a invadir. Há pouco mais de um ano, ela nem sabia da existência de seu pai. Agora estavam prestes a embarcar em um projeto internacional juntos, como uma família. Então está decidido, Helena disse animadamente. Vou informar a equipe aqui que vocês aceitaram. E já podem ir preparando as malas. Eles querem marcar uma reunião presencial o mais rápido possível. Após se despedirem de Helena, Ricardo e Marina permaneceram sentados, mãos dadas, contemplando o futuro que se abria diante deles. Quem diria, Marina murmurou, que depois de tudo estaríamos aqui, prestes a começar uma nova jornada juntos. Ricardo a puxou para mais perto, beijando-a suavemente. Talvez seja isso que significa ter uma segunda chance. Não apenas para corrigir os erros do passado, mas para criar um futuro ainda mais brilhante do que poderíamos ter imaginado. Enquanto planejavam sua viagem e discutiam os detalhes do projeto, ambos sentiram uma empolgação que não experimentavam há anos. Era como se, finalmente, todas as peças de suas vidas estivessem se encaixando, formando um quadro mais bonito e completo do que jamais sonharam. E lá fora, além da janela do escritório, as luzes de São Paulo brilhavam como estrelas, prometendo novos começos e horizontes infinitos. O outono em Amsterdã pintava as árvores com tons de vermelho e dourado quando o avião de Ricardo e Marina pousou no aeroporto Schiphol. Helena os esperava no saguão de desembarque, seu rosto iluminando-se ao vê-los. "Bem-vindos a Amsterdã!" ela exclamou, abraçando-os calorosamente. Nos dias que se seguiram, a família mergulhou de cabeça no projeto de intercâmbio entre São Paulo e Amsterdã. As reuniões se sucediam em um ritmo frenético, mas estimulante. Ricardo impressionava os holandeses com sua visão de negócios sustentáveis, enquanto Marina encantava a todos com seu conhecimento profundo sobre jardins verticais e sua abordagem inovadora para a educação ambiental. Uma tarde, após uma apresentação particularmente bem-sucedida, o trio decidiu fazer um passeio de bicicleta pela cidade. Uma experiência totalmente nova para Ricardo e Marina. "Cuidado com o..." Helena começou a avisar, mas era tarde demais. Ricardo, ainda se adaptando ao trânsito de bicicletas, quase colidiu com um poste, provocando risadas de Marina e Helena. "Acho que prefiro os arranha-céus de São Paulo", ele resmungou bem-humorado, ajustando o capacete. Enquanto pedalavam ao longo dos canais, Marina não pôde deixar de notar a harmonia entre a arquitetura histórica e os espaços verdes da cidade. "É incrível como eles conseguem integrar a natureza ao ambiente urbano", ela comentou, maravilhada. Helena sorriu. "Esse é exatamente o espírito que queremos levar para São Paulo com nosso projeto. Imagina transformar as margens do Pinheiros em algo parecido com isso?" A ideia acendeu uma faísca nos olhos de Ricardo. "Sabe, isso me dá uma ideia para a próxima fase do complexo Jardins Verticais." Eles pararam em um charmoso café à beira do canal para discutir a ideia. Ricardo esboçava conceitos em guardanapos, enquanto Marina e Helena sugeriam adaptações e melhorias. Era um brainstorm familiar, mas em um cenário completamente novo e inspirador. À medida que as semanas passavam, o projeto de intercâmbio tomava forma. A equipe holandesa ficou tão impressionada com o trabalho da família Mendes que propôs expandir a iniciativa para outras cidades ao redor do mundo. "É uma oportunidade incrível", Helena comentou durante um jantar em seu apartamento. "Poderíamos realmente fazer a diferença em escala global." Marina, que estava ajudando a preparar a sobremesa, parou por um momento pensativa. "Sabe, quando comecei minha pequena floricultura, jamais imaginei que um dia estaria aqui, planejando projetos internacionais." Ricardo a abraçou por trás, beijando suavemente seu pescoço. "Você sempre teve esse potencial, meu amor." O mundo só demorou um pouco para perceber. Helena observava seus pais com um sorriso. Era fascinante ver como eles haviam se reconectado, como se os anos de separação tivessem sido apenas um intervalo, não uma ruptura. "Então", ela disse, chamando a atenção de ambos, "o que acham de tornarmos isso permanente?"
Ricardo e Marina se entreolharam confusos. Como assim, filha? Ricardo perguntou. Bem, a equipe aqui está propondo estabelecermos um escritório permanente em Amsterdã para coordenar os projetos internacionais. Eles querem que eu lidere a operação e, bem, adorariam ter vocês dois como consultores principais. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. A ideia de se mudar permanentemente para outro país era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Mas e a empresa em São Paulo? Ricardo questionou. E sua escola de paisagismo, Marina? Na verdade, Helena continuou, a proposta é manter operações em ambas as cidades. Seria uma chance de expandir tanto a Mendes Incorporações quanto a escola de paisagismo para o mercado europeu. Marina pegou a mão de Ricardo, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e apreensão. O que você acha, amor? Estamos prontos para uma mudança tão grande? Ricardo olhou de Marina para Helena, sentindo uma onda de gratidão por ter sua família reunida e uma oportunidade tão extraordinária diante deles. Sabe, ele disse lentamente, passei a maior parte da minha vida construindo um império em São Paulo. Talvez seja a hora de construir algo novo, algo que possa realmente mudar o mundo para melhor. Então isso é um sim? Helena perguntou, mal contendo sua empolgação. Marina riu, abraçando tanto Ricardo quanto Helena. Acho que é um sim. Afinal, o que é a vida sem um pouco de aventura? Enquanto finalizavam os detalhes de sua nova vida sobre uma deliciosa sobremesa holandesa, os três sentiram que estavam no limiar de algo verdadeiramente especial. Não era apenas um novo capítulo em suas vidas pessoais, mas o início de um projeto que poderia transformar cidades e melhorar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Lá fora, as luzes de Amsterdã refletiam-se nos canais, criando um cenário quase mágico. Era um lembrete perfeito de como a beleza pode florescer nos lugares mais inesperados, seja em uma cidade secular holandesa ou nos corações de uma família que encontrou seu caminho de volta um para o outro. Um ano se passou desde a decisão de estabelecer uma base em Amsterdã. O escritório internacional da Mendes Incorporações, agora rebatizado como Eco Urban Solutions, ocupava um edifício histórico restaurado às margens de um dos principais canais da cidade. O terraço do último andar havia sido transformado em um impressionante jardim vertical, tornando-se rapidamente um ponto de referência local e um símbolo vivo da missão da empresa. Naquela manhã de primavera, Ricardo observava a cidade despertar do terraço-jardim. O aroma das flores recém-abertas se misturava ao cheiro de café fresco que vinha de sua xícara. Ele sorriu ao ouvir passos familiares se aproximando. "Bom dia, amor", Marina disse, juntando-se a ele e entregando-lhe um croissant ainda quente. "Pronto para o grande dia?" Ricardo assentiu, envolvendo-a em um abraço. "Mal posso acreditar que chegamos até aqui." O grande dia a que se referiam era a inauguração oficial do primeiro projeto completo da Eco Urban Solutions fora do Brasil. Uma revitalização de um antigo distrito industrial de Amsterdã, transformando-o em um bairro modelo de sustentabilidade e integração urbana. Helena chegou momentos depois, carregando uma pasta cheia de documentos. "Bom dia!" Os representantes da prefeitura acabaram de confirmar presença para o coquetel de inauguração. A imprensa internacional também estará lá em peso. "Ótimo", Ricardo respondeu, dando uma última olhada em suas anotações para o discurso. "E como estão as coisas em São Paulo?" Carmen me informou que a expansão do complexo Jardins Verticais está seguindo o cronograma, Helena relatou. "E mãe, sua escola de paisagismo já tem lista de espera para o próximo semestre, tanto em São Paulo quanto aqui em Amsterdã." Marina sorriu, orgulhosa. "Quem diria que minha pequena floricultura se transformaria em tudo isso?" As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividades. A cerimônia de inauguração foi um sucesso retumbante. Ricardo, Marina e Helena discursaram, cada um destacando diferentes aspectos do projeto e da visão da empresa para o futuro das cidades. "O que construímos aqui?" Ricardo concluiu seu discurso. "Não é apenas um bairro sustentável. É um testemunho do poder da colaboração internacional, da inovação e, acima de tudo, do amor, pelo nosso planeta e uns pelos outros."
Após os aplausos e as entrevistas à imprensa, a família finalmente teve um momento de tranquilidade. Retiraram-se para um pequeno café nas proximidades, um local que havia se tornado seu refúgio nos últimos meses. Então, Helena começou depois que fizeram seus pedidos. Agora que este projeto está concluído, qual é o próximo passo? Ricardo e Marina trocaram olhares cúmplices antes de Ricardo responder. Na verdade, temos uma surpresa para você, filha. Uma surpresa? Helena arqueou uma sobrancelha curiosa. Marina pegou a mão da filha. Recebemos um convite muito especial. A ONU quer que apresentemos nosso modelo de desenvolvimento urbano sustentável em uma conferência global sobre mudanças climáticas. Os olhos de Helena se arregalaram. Isso é incrível! Quando e onde será? Daqui a 3 meses, Ricardo respondeu, e o local é São Paulo. Helena ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Voltar para casa? Sim. Marina sorriu. Mas desta vez iremos todos juntos, como uma família. E há mais, Ricardo continuou. Estamos pensando em usar esta oportunidade para fazer algo especial. Algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Helena olhou de um para o outro, intrigada. O que vocês estão planejando? Marina riu suavemente. Bem, o que você acha de ser nossa dama de honra? Levou alguns segundos para Helena processar o que estava ouvindo. Vocês vão se casar? Ricardo assentiu, seus olhos brilhando de emoção. Em São Paulo, no jardim do complexo Jardins Verticais. O lugar onde tudo recomeçou para nós. Helena pulou de sua cadeira, abraçando seus pais com força. Isso é maravilhoso. Já estava na hora. Enquanto discutiam animadamente os detalhes do casamento e da apresentação na ONU, Helena não pôde deixar de refletir sobre a jornada incrível que haviam percorrido. De uma descoberta acidental em um táxi a uma família reunida, liderando projetos internacionais e prestes a se unir oficialmente. Mais tarde naquela noite, de volta ao apartamento que dividiam em Amsterdã, Ricardo encontrou Marina na varanda, olhando pensativamente para as luzes da cidade. No que está pensando? Ele perguntou suavemente, abraçando-a por trás. Em como a vida é imprevisível, ela respondeu recostando-se nele. Há 2 anos eu nem sonhava que estaríamos aqui. E agora temos o mundo inteiro pela frente, Ricardo completou. Juntos. Marina se virou para encará-lo. Sabe, apesar de todas as mudanças, de estarmos tão longe de onde começamos, sinto que finalmente estou em casa. Eu entendo, Ricardo sorriu beijando-a suavemente, porque casa não é um lugar, é onde o coração está. E o meu sempre esteve com você e Helena. Enquanto se abraçavam sob o céu estrelado de Amsterdã, ambos sentiram uma profunda sensação de gratidão e esperança. Sua história, que começou há tantos anos em São Paulo, agora florescia em escala global. Era uma prova viva de que o amor, assim como as plantas que cultivavam, poderia criar raízes em qualquer lugar, superando fronteiras e transformando não apenas suas vidas, mas o mundo ao seu redor. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Ricardo, Marina e Helena tenha tocado seus corações. Esta história de amor, redenção e segundas chances nos lembra que nunca é tarde para reconstruir laços e criar um futuro melhor, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Se esta narrativa sobre família, sustentabilidade e transformação urbana ressoou com você, temos uma playlist especial com histórias igualmente inspiradoras. Você pode encontrá-la clicando no link à sua esquerda. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder do amor em todas as suas formas. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber como esta história impactou você. Que aspectos mais te emocionaram? Você já viveu uma experiência de reconexão familiar semelhante? Lembre-se, assim como os jardins verticais que Ricardo, Marina e Helena criaram, nossas vidas podem florescer em direções inesperadas, transformando não apenas nosso mundo pessoal, mas impactando positivamente todos ao nosso redor. Até a próxima história. E nunca se esqueça, o amor, assim como as plantas mais resilientes, pode criar raízes e florescer mesmo nos lugares mais improváveis.